Eu acho que a noção de área é uma coisa bem do dia a dia, né? A área, por exemplo, você pode ver como a área em cima de uma mesa, a área de uma folha de papel, a área da sua casa, a área de um terreno, certo? Não são apenas as dimensões, o comprimento, aquele terreno é 10 metros por 20 metros. Não, a área é uma medida de superfície, né? Aquele terreno tem uma área de 1.000 metros quadrados, né? Uma medida de superfície. Que área que abrange a superfície de alguma coisa. Não é meramente um comprimento. Então, vamos supor que eu tenho um retângulo. Um retângulo. Vou tentar fazer um bem reto aqui, um retângulo. Ok? Aqui eu tenho a base desse retângulo, eu vou chamar de B. E aqui eu tenho a altura desse retângulo, eu vou chamar de H. E como é que eu posso calcular a área desse retângulo? A área seria a medida dessa superfície que está dentro do retângulo. Eu até posso ver se não consigo pintar aqui com alguma ferramenta. Deixa eu ver. Ok? Então, a área seria a medida dessa parte azul, a medida de dentro desse retângulo. Como é que nós podemos calcular a área do retângulo? Vamos imaginar que eu tenho um tabuleiro de xadrez. Vamos imaginar que eu tenho um tabuleiro de xadrez, mas um tabuleiro de xadrez diferente. Ele não tem 8 por 8 casas. Ele tem 6 por 8. Certo? Então vamos supor que aqui eu tenho 6 linhas. Ele não tem 6 linhas por 8 colunas. Aliás, ele não tem 8 colunas por 8 linhas. Ele tem 6 por 8. Ok? E aqui então eu tenho 8 colunas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está bem perfeito, mas vamos supor que eu quisesse contar quantos quadradinhos eu tenho nesse tabuleiro de xadrez diferente. Quantos quadradinhos eu tenho dentro desse tabuleiro aqui? Bom, você pode ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados e ir contando até o fim. Mas tem uma forma muito mais fácil de fazer isso. Eu acho que você já deve saber. Certo? Basta eu ver quantos quadrados eu tenho aqui em cima. Bom, eu tenho aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Eu tenho 8 quadrados aqui em cima. Ou eu podia contar aqui embaixo, também seria 8. E quantos quadrados eu tenho do lado? Bom, do lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Eu tenho 6 quadrados. Então, qual é o total de quadradinhos aqui que eu vou ter dentro desse tabuleiro? Bom, vai ser 6 vezes 8, que é 48 quadrados. Quadrados pequenos ali. Certo? É só fazer 6 vezes 8. Se você contar aqui, você vai ver que vai ser, sim, 48 quadrados. E a área de um retângulo, esse tabuleiro aqui não deixa de ser um retângulo, a área de um retângulo é calculada da mesma forma. A área do retângulo é calculada multiplicando a medida da base pela medida da altura. A área é a base vezes a altura. Ou vezes eu também posso indicar com um x, né, um sinal de multiplicação, ou pode ser um ponto também. Eu vou indicar aqui com um ponto. E é o que nós fizemos aqui, né? Nós multiplicamos a base, nós podemos ver esse 8 aqui com uma base, pela altura. Nós podemos ver o 6 como se fosse a altura do retângulo. Então, por exemplo, se eu tenho um retângulo que tem medidas, vamos ver aqui, ele tem medidas 4 e 7, qual vai ser a área desse retângulo? A área do retângulo é dada por base vezes altura. No caso, a base aqui mede 7, né? Ela tem a mesma medida da parte de cima, a base mede 7 e a altura mede 4. Vamos supor que são centímetros, 7 centímetros, 4 centímetros e 7 centímetros. Então, a base é 7 centímetros vezes a altura, que é 4 centímetros. 7 vezes 4 é 28, centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então, a área é igual a 28 centímetros quadrados. A medida que eu tenho aqui dentro do retângulo é 28 centímetros quadrados. É a medida da superfície dele. E o que isso significa? Eu posso imaginar que esse 28 centímetros quadrados significa que eu tenho, na verdade, 28 pequenos quadrados aqui dentro. Eu posso até tentar desenhar, vamos ver. Uma, uma, duas, três, quatro, 5,
6, 7 colunas. 1, 2, 3, 4 linhas. Eu posso imaginar que é como se eu tivesse 28 pequenos quadrados, cada um deles com 1 centímetro quadrado de área. Cada um desses quadradinhos tem 1 centímetro quadrado de área, e eu tenho 28 desses quadrados dentro desse retângulo que eu desenhei aqui. Dentro do retângulo cabem 28 centímetros quadrados, ou seja, 28 desses pequenos quadradinhos aqui. Você pode ver desta forma, por isso que a área é base vezes altura. Agora que nós vimos a fórmula da área do retângulo, vamos ver a fórmula da área de um paralelogramo. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem lados opostos paralelos, né? Eu suponho que você já sabe o que são lados paralelos, certo? Esse lado é oposto a esse lado e eles são paralelos. E esse lado é oposto a esse lado e eles são paralelos também. E a área de um paralelogramo, vamos supor que aqui eu tenho a base, certo? Esse segmento aqui, eu só desenhei ele para indicar que é a altura, certo? Mas ele não faz parte do paralelogramo. Aqui eu tenho a altura. Eu só fiz ele para indicar que é uma altura, certo? Não quer dizer que ele faz parte do paralelogramo. O paralelogramo é só essa parte de fora aqui. Como é que eu posso calcular a área de um paralelogramo? Parece uma figura meio complicada, né? Ela é meio inclinada, vai ser meio chato aí de calcular essa área. Mas não é tão difícil assim. Se você desenhar um paralelogramo numa folha de papel e fizer o que eu vou fazer aqui, se você pegar um pedaço desse paralelogramo, um pedaço dele que contém aqui a altura dele, e você recortar e colar do outro lado, eu estou recortando aqui esse pequeno triângulo determinado pelo paralelogramo e pela altura dele. Vou pegar esse triângulo e passar aqui para o outro lado. Vou passar ele para o outro lado. Eu recortei e passei para o outro lado. E agora eu vou traçar aqui a altura de volta, certo? Que eu tirei a altura, vou traçar a altura de volta. Que figura que eu fico, na verdade? Qual é a figura que eu determinei agora? Bom, a figura que eu determinei é um retângulo, né? Se você olhar, ela é um retângulo. Ela tem aqui 4 ângulos de 90 graus. Ela é um retângulo. Desconsiderando essa diagonal aqui, claro, né? Ela é um retângulo. Então, se eu posso recortar um paralelogramo e colar do outro lado um pedaço dele de forma que fique igual a um retângulo, então a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo. Então, a fórmula vai ser a mesma, base vezes altura. Certo? A base é toda essa medida aqui e a altura essa medida aqui, né? Então, a área de um paralelogramo é mais ou menos essa figura aqui. A área de um paralelogramo de base B e altura H é igual a base vezes altura. Porque eu posso recortar um pedaço do paralelogramo, eu posso recortar esse pedaço aqui, colar do outro lado e obter um retângulo. E, portanto, a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo. Base vezes altura. Agora, vamos analisar um quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado, na verdade, é um retângulo, só que com todos os lados de mesma medida. Certo? Aqui o retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus, só que os lados não têm obrigatoriamente a mesma medida, eles têm medidas diferentes. Por exemplo, aqui 4 centímetros e 7 centímetros. No caso do quadrado, não. Todos os lados têm medidas iguais. Aqui eu tenho um lado, vamos supor, L. Esse aqui também tem medida L, esse L e esse L. Certo? E aqui os 4 ângulos de 90 graus. Como é que eu vou calcular a área de um quadrado? Bom, o quadrado ele é um tipo especial de retângulo. Todo quadrado é um retângulo, tem 4 ângulos de 90 graus. Então, eu vou calcular com a mesma fórmula. A fórmula é área é igual a base vezes altura. Se você olhar para esse quadrado, quem é a base? A base é esse segmento aqui que mede L. Então, a base é L vezes a altura. Quem é a altura? A altura também mede L. Então, vai ser L vezes L. L vezes L é o quê? É L ao quadrado, né? A gente soma os expoentes, porque é uma multiplicação de potências de mesma base. 1 mais 1 vai ficar 2, L ao quadrado. Então, se as medidas dos lados desse quadrado fossem 5 centímetros, a área dele seria 5 centímetros ao quadrado, que é igual a 25 centímetros quadrados. Certo? 5 ao quadrado é 25, centímetro ao quadrado é centímetro quadrado.
certo? O quadrado, ele é um retângulo, ele é um tipo de retângulo, portanto a fórmula é base vezes altura também. Mas como tanto a base como a altura medem L, então a fórmula é L ao quadrado. E outra coisa importante é que, talvez você não saiba disso, eu ainda não fiz um vídeo explicando os diferentes tipos de quadriláteros, mas todo retângulo é um paralelogramo. Porque o que é um paralelogramo? São quadriláteros que têm lados opostos paralelos. Isso é um paralelogramo. E se você olhar para o retângulo, ele tem lados opostos paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, e esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Lados opostos paralelos. Portanto, o retângulo é um paralelogramo. E o quadrado é também um tipo de retângulo. Mas não vamos entrar muito em detalhes sobre isso. Era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.